Bora começar. Pastor, por que nós vamos estudar os 4 evangelhos? Pastor, qual é a fundamentação para o Senhor nos dar os 4 evangelhos agora? Irmãos, fundamentação número 1, eu já estou dando essa aula na outra igreja e eu gostaria que vocês também aprendessem, amém? Fundamentação número 2, porque o pastor também precisa respirar um cadinho, né? Já tem 2 aulas para dar, mais os pastores, mais o culto. Dá um respiro para nós um pouquinho, né? Então, amém? Quase, né? Literalmente, tá ali, é só a gente mandar a bala. O que nós vamos aprender depois disso daqui? Depois que acabar os 4 evangelhos, nós entraremos em batalha espiritual. Aí, para falar de batalha espiritual, nós vamos falar de angiologia, nós vamos falar de uma porradinha de coisa assim, um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Não é fundamentar a fé. E o ideal aqui é fundamentar a fé. Então, por enquanto, a gente está indo nessa linha. Os 4 evangelhos. Vamos começar falando dos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos que a gente tem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguém já se perguntou por que são 4? Curiosidades bíblicas. Começando com a primeira curiosidade bíblica. Você sabia que o Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João? O livro de Apocalipse foi escrito antes do Evangelho de João. João só escreveu o Evangelho depois que ele voltou de Patmos. Mas isso nós falaremos na aula de João. Para agora é voltar para os 4. Alguém tem alguma outra hipótese do porquê de 4 evangelhos? Nós precisamos fazer um recap, voltar 3 páginas lá, um estudo que a gente fez lá atrás a respeito do tabernáculo. Vamos lá? Então, abre sua Bíblia. Uma pessoa abre lá no livro de Ezequiel e outra pessoa vai abrir no livro de Apocalipse. Uma vai em Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e outra Apocalipse 4, versículo 7. Tá frio, Lu? Se quiser, eu desligo um. Certeza? Tem um outro ali que também vai pedir para desligar. Já tem uma, deita 2, Camila. Onde deita uma, deita 2. Ali, ó. Ezequiel capítulo 1, versículo 10 e outro Apocalipse 4, 7. Vamos lá. Primeiro Ezequiel 1, 10. Cada um tinha um rosto de ser humano. O 4 tinha um rosto de leão, boi, águia. Homem, leão, o boi e a águia. Isso aconteceu quando Ezequiel estava no meio do exílio, né? Olha o que diz lá no capítulo 1 ainda, ali, ó. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. A pressão que veio sobre a vida de Ezequiel, no momento em que ele estava vivendo junto com o povo, aonde? No exílio babilônico. Ele estava em uma condição normal? Não. No meio da pressão que ele estava vivendo, no meio da dificuldade que ele estava vivendo ali, o que ele teve? Uma série de revelações de Deus, uma série de visões de Deus. E uma das coisas que eu mais amo ler no livro de Ezequiel é tentar compreender qual é a dimensão da glória de Deus. Irmãos, é um negócio assim inexplicável. Imaginar 4 rodas com 4 seres cheias de olhos que vão de um lado para o outro, que roda, que gira, que volta. Eu fico
que é isso aqui? Eu fico doido com aquilo para tentar entender tudo que está rolando ali. E eu não consigo, eu não consigo. E me fascina saber que o nosso Deus é um Deus tão poderoso que ele mostra em detalhes e cada um dos detalhes tem um significado. Agora a gente vai lá para o livro de João, o Evangelho de João, Apocalipse, né, aliás, de João, no capítulo de número 4, aonde João está? Exilado. Aonde? Na ilha de Patmos. E o que acontece quando João está na ilha de Patmos? Tem revelações de Deus. Aí tem um monte de gente querendo ter revelação de Deus dentro do iate. Bonitinho, gostosinho, calminho. Irmão, é no meio da prova, é no meio da luta, é no meio da batalha que Deus vai começar a mostrar um monte de coisa para você. Sabe por quê? Por quê? Porque você está sensível. Porque a hora que você tira o olho daquilo que é terreno e começa a colocar o olho em quem? No sobrenatural, no espiritual. Então, quando as coisas estão indo tudo muito bem, qual é a tendência do ser humano? Valorizar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus está fazendo? Não. Tendência natural do homem é ignorar. Se o irmão quiser encostar a porta, pode encostar lá, tá? Fica à vontade. Acho que se chegar agora é só o anjo. E ele transfigura, ele passa, vem bonitão pra cá. Então, todas as vezes que as pessoas tiveram algum momento muito forte espiritualmente, elas estavam passando por momentos de pressão. Então a gente começa a entender o seguinte, a visão de Ezequiel e a visão de João, vai lá, capítulo 4, versículo 7, o que diz? A visão de Ezequiel é exatamente a mesma visão de João. Tá, pastor, mas o porquê dos 4 seres viventes apresentados por Ezequiel e apresentados por João? Qual é o sentido dele? Qual é o motivo disso estar acontecendo? Né? Aí a gente começa a entender o seguinte, a tradição humana, a tradição da igreja, né, desde os primórdios, ela chamou isso de tetramorfo, que é uma mistura, né, uma forma de 4 pessoas, ou seja, do grego tetra e forma de morfê. Então, quando você pega esses 4 elementos, são 4 formas. E aí a igreja primitiva, os pais da igreja resolveram identificar os 4 evangelhos com as 4 figuras dos livros de Ezequiel e do livro de João. Lá atrás, Irineu de Leão e outros pais da igreja começaram a olhar isso e eles olhavam nas figuras de cada um dos animais uma exata expressão de quem era Jesus. Eles olhavam Jesus e sabia que Jesus tinha uma expressão clara relacionada a cada um dos seres viventes. Então, a Bíblia começa mostrando que vários simbolismos que conectam o passado de Ezequiel, profético, e depois a atualidade naquele momento de João, cumprimento. Lembra que a gente falava que o Antigo Testamento ele era o quê? Uma sombra daquilo que viria a acontecer. Você imagina Ezequiel tendo uma visão e ele naquela visão ele já estava vendo quem? Jesus. Ezequiel estava vendo Jesus. E a Bíblia diz que o nosso Deus ele é o quê? Onisciente. O que Ezequiel vê? 4 seres viventes no meio de rodas, cheias de olhos que viam tudo de todos os lados. Ou seja, ele estava falando do nosso Deus que tudo vê. Ele já estava olhando lá atrás Jesus Cristo. Ao mesmo passo que Jesus veio, andou junto com João, João andou junto com ele, e de repente João fica, Jesus sobe, e aí ele chega em Patmos, o que ele vê de novo? Jesus.
Só que ele não vê mais o Jesus que andou com ele. Ele vê a confirmação daquilo que Ezequiel tinha visto de uma forma clara e patente. A vida de Cristo representada em quem? Nos 4 seres viventes. E por isso, os pais da igreja começaram a entender que cada uma das formas apontava para quem? Para Jesus. Ao mesmo tempo apontando para Jesus, apontaria para como Jesus é descrito em cada um dos evangelhos. Amém? Tudo bem até aqui? O que a gente começa a aprender disso? Cada evangelho é uma janela, ou seja, é uma forma de você ver a pessoa de Jesus. Quando a gente lê o evangelho de Mateus, a gente enxerga Jesus de um jeito. Quando a gente lê o evangelho de João, a gente enxerga Jesus de outro jeito. Quando a gente lê Marcos de um jeito e quando a gente lê Lucas, a gente lê de outro jeito. E não é simplesmente porque eram escritores diferentes, com gêneros literários diferentes, com culturas e formações diferentes. Mas é porque Deus já estava naquele momento usando cada um deles para revelar a imagem de Cristo. Amém? Aí eu volto à pergunta. Por que 4 evangelhos? Por que 4 seres viventes? O que a gente aprendeu lá atrás? Os 4 chifres que tinha no altar, no tabernáculo. Universalidade. A gente olhava a porta, tinha 4 cores, a gente olhava a cortina do tabernáculo, ela tinha 4 mantas de 4 tecidos diferentes, que mostra que o evangelho deveria alcançar o mundo. E quando a gente vai para o simbolismo do número 4, para a gente está claro, a gente já viu isso. A gente aprende que está tudo isso ligado à totalidade do mundo e à criação de Deus. Os 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste. Daniel 7:2 fala dos 4 ventos. Quando a gente olha Gênesis 8:22, fala que tem quantas estações? Quando a gente olha Gênesis 2, fala que existem quantos rios no Éden? 4. Quando a gente olha, a Bíblia mostra pra gente que o número 4 sempre vai apontar para uma plenitude e para uma abrangência universal. Ela nunca vai ser única, ela sempre será universal, sempre será ampla. Ou seja, quando a gente olha o tetramorfo, a gente tem a clareza de que os 4 evangelhos é para toda criatura. E nós vamos entender isso de uma forma muito mais clara na hora que a gente começar a entrar em cada um deles. Olha como Deus faz com relação ainda ao simbolismo, né? Lembra quando a gente aprendeu lá no estudo do tabernáculo? Êxodo capítulo 26. Vamos lá, abre lá, Êxodo 26:1. Rápido. E outro, Êxodo 28:5 e 6. 28, 5 e 6. E 26. 26:1. Linho fino torcido. Pano azul. Púrpura e o carmesim. Pano azul, púrpura, carmesim e o linho fino. Aí a gente começa a lembrar do que nós aprendemos lá atrás no estudo do tabernáculo. O branco, o linho fino retorcido, o linho branco representa o quê? Pureza, justiça e santidade. Quando a gente olha para o azul está apontando para o céu, está apontando para algo que é divino. Quando a gente olha o púrpura, a gente olha a realeza, a autoridade. Quando a gente olha para o escarlate, a gente olha o quê? O vermelho, o sacrifício.
e o sangue. Cada uma das cores vai apontar para alguém. Vai apontar para quem? Mateus aponta para o leão, que é o púrpura, que aponta para realeza. Jesus, o rei, prometido, descendente de Davi. Marcos, o boi, a escarlate, o servo que se entrega até o sangue, até a morte. E depois Lucas, o homem, filho do homem, o branco, aquele que serve, aquele que é puro, aquele que é justo. A gente aponta ainda o livro de João, que aponta para a águia, que aponta para a cor azul, que mostra uma divindade e uma revelação celestial. Eu deixo você tirar a foto, desculpa. Pronto. Pode tirar. Tirou? Boa. Eu fico entrando na frente da foto dela, que coisa feia. Nós falamos de 4 cores, nós falamos de 4 seres, 4 itens, mas ainda tinha 4 tecidos lá no tabernáculo. Êxodo 26, de 1 a 14, nós não vamos ler, mas nós vamos falar aqui rápido. De novo, tinha o linho fino bordado, que mostrava a glória e a santidade. Por que glória? Porque ele era bordado com os querubins. Então mostra que além de santidade, ele tinha o quê? Glória. Aí a gente vai para o pelo de cabra, que mostrava a oferta pelo pecado. A pele do carneiro tingida de vermelho mostrava o sacrifício e o sangue. Pele de animais marinhos, golfinho, couros marinhos, táxons, mostram uma proteção externa de aparência simples. Lembra que a gente falou que quem olhava o tabernáculo de fora olhava o quê? Algo simples. O pelo do bichinho na cobertura que estava do lado de fora. Quem estava do lado de dentro via o quê? O linho fino, cheio de querubins, com glória e majestade. Hoje tá. Vai lá. Aleluia. Depois a gente fala assim, né, Camila? Depois a gente publica as fotos para eles do estudo, para ficar mais fácil. Pastor, tem apostila esse? Não, esse daqui não tem apostila. Esse daqui é para você gravar mesmo e rascunhar e escrever. De novo, quando a gente olha para o tetramorfo, os tecidos revelam, de novo, o interior, uma glória celestial, o exterior, aparência humilde e comum, e o meio, que é o sacrifício e a entrega. Vocês perceberam que tudo vai se conectando. Lembra que nós falamos lá no estudo do tabernáculo que o tabernáculo apontava para quem? Para Cristo. E todas as coisas vão se conectando, vão se conectando. Mas é que a gente é chato. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê de qualquer jeito e a gente não percebe por que a gente está lendo as coisas. A gente não tem clareza do que a gente está lendo e o porquê que aquilo se conecta, né? Mas a gente precisa entender, então, e aí vem a pergunta de novo. Pastor, por que 4? Só escreveram 4 evangelhos? Será que só escreveram 4 evangelhos? Será? Aí entra o que a gente chama de apócrifos, né? Foram escritos vários livros que não estão incluídos no cânon bíblico, ou seja, na compilação da Bíblia que a gente tem hoje, eles não se encontram. Nem na Bíblia Católica, pastor? Não. Nem na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem alguns outros livros, mas não encontra todos esses evangelhos. E o que são esses livros apócrifos? Qual é o motivo deles serem escritos? Normalmente eles foram escritos séculos e muitos séculos depois dos apóstolos. E muitos deles têm um traço de gnosticismo, um traço muito mais voltado para uma realidade mais mística, né? Uma coisa mais de conhecimento secreto, desprezando o corpo e o material.
o corpo pelo material. Então é uma coisa muito mais mística, não é uma coisa revelada, não é algo claro como o nosso Deus é. Não é uma coisa linda, bela, bonita como o nosso Deus mostra. Então, o que que acontece no meio desses evangelhos apócrifos? Eles não queriam mostrar Jesus como Jesus era. Eles não queriam mostrar a plenitude do reino de Deus como ela deveria ser. O que que eles queriam fazer era só trazer interpretações filosóficas, místicas ou simplesmente lendárias. Contar história da carochinha. Um conto de fadas. Era uma vez um menininho, olha essa, era uma vez um menininho que brincava de barro, chamado Jesus. Acredite, isso existe. Isso é um evangelho. É verdade. Hum. Tem. O livro de Enoque é uma outra história. O grande livro de Enoque tem-se por dito que era o livro que Enoque escreveu lá no começo do Gênesis e que foi sendo passado de geração para geração. Que mostrava, porque a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi levado. Foi um dos primeiros que lá do primórdio da criação. Então as pessoas usam um pouco desse evangelho que não está dentro do canon, ninguém nunca viu. É muito de tradição oral do que um livro compilado, ninguém nunca achou esse bendito livro. Não há relatos claros como os outros livros. Não há uma compilação. Não, nenhuma. Então, por exemplo, ou durante esse momento em que foram escritos esses livros, foi escrito, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que falava sobre os atributos de Jesus de uma forma filosófica, enfatizando uma sabedoria mais interior. É, mas para quem não tem maturidade, eu não recomendo. Se ler Enoque, vai ficar bugado. Se ler Tomé, vai bugar 2 vezes. Se você ler o Evangelho de Pedro, você vai ver um relato alternativo da morte de Jesus Cristo. Tem Macabeus, Tobias, Evangelho de Pedro. Dizem que foi Pedro que escreveu, mas não foi ele o escritor. Não foi. É, acredite, é real. Esse bilhete é real. E fala até, pra você ter ideia, pra você ver como ele é tão bom, ele mostra uma cruz que fala, a cruz falando. Já consegue imaginar? Jesus subindo na cruz e a cruz falando assim pra ele: "Eu falei pra você? Eu falei que você ia morrer". Já pensou? É muita criatividade, irmão. É exagero, é fábula. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não se entreguem às fábulas. Por quê? Porque nessa época estava começando a se criar um monte de história da carochinha de algo que não era real. Ele já estava falando naquela época e alertando. Se você for olhar o proto-evangelho de Tiago, ele relata a infância da bela e doce Maria Madalena. Ou da doce e bela Maria, Madalena não, da Maria. E fala dos detalhes do nascimento de Jesus. Nossa, como a barriga dela ficou grande, bonita, maravilhosa. Não vou saber te dizer, esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Ele simplesmente cria, o que eles chamam de fundamento para mariolatria. Para querer fundamentar toda a idolatria e toda adoração a Maria parte da onde? Dessa bexiga aqui.
Quando você olha o evangelho da infância, o ou seja, o evangelho árabe, fala da história de Jesus fazendo barro, passarinho de barro amaldiçoando os coleguinha, Jesus amaldiçoando os coleguinha. "Seu maldito". É, olha isso. É, é, é. Já pensou? Você vai ler um evangelho que Jesus seca as crianças. Morra. Já pensou? Que palhaçada. Dá gosto. E por último, tem aí sim o evangelho de Filipe, de Maria Madalena e outros para tentar espiritualizar Jesus, mostrando que ele é o mestre da sabedoria infinita e secreta. Dá pra você ler uma porcaria dessa? De verdade, irmão, não perco nem tempo. Aí a gente faz uma pergunta, irmão. Qual é a relação, então, do cânon com os 4 evangelhos, né? Que a gente consegue entender? Os 4 foram selecionados porque eles se encaixam com o quê? Na Bíblia católica, esses daqui não. O Novo Testamento não muda, o que muda substancialmente é no Velho. Isso. Na Bíblia católica, o que muda mais é Tobias, Macabeus. Tem alguns livrinhos mais nessa linha, mas nenhum desses daqui. E aí volta para a gente entender o seguinte: por que que eles escolheram os 4? De novo, porque os 4 se encaixam na plenitude da revelação, do tetramorfo, das cores, dos tecidos, do número 4, e mostra que desde lá de trás a igreja já reconhecia somente os 4 livros como autênticos. E aí eles começam a defender de uma forma muito clara que os 4 evangelhos não teria nenhum outro além deles. Porque se tivesse um quinto evangelho, precisaria ter um quinto elemento. Foram escritos em épocas e lugares diferentes. A mesma história fiel. Tem algumas particularidades em alguns que elas são mais abrangentes, elas são mais detalhadas, em outros ela é mais resumida. Mas, no geral, o contexto que é ensinado, que é explicado, é exatamente o mesmo. O fundamento do que está sendo ensinado é o mesmo. Proto-evangelho, é o primeiro evangelho. É isso. É boa. Obrigado, querido. Ajudou. Proto-evangelho significa o primeiro evangelho. Quando a gente começa a olhar, e aí os pais da igreja começam a mostrar um Jesus histórico, mostra um Jesus que é divino, mostra um Jesus que é humano, mostra um Jesus que é servo e também que é rei. Os apócrifos, por outro lado, não ensinam absolutamente nada disso. O que os apócrifos, por outro lado, começam a ensinar? Que não existe harmonia entre os 4 testemunhos equilibrados, de que não há uma coisa clara, que só existe fantasias e exageros, ou então uma filosofia vã e reduz qual é o valor correto do evangelho, e alguns deles inclusive tentam criar um quinto ângulo de visão para mostrar Jesus de uma forma diferente. Parece que eu já ouvi essa conversa. Será que na nossa atualidade a gente já está ouvindo alguma coisa a respeito? Será que nos dias atuais a gente tem ouvido falar a respeito? O que as pessoas têm feito nos dias atuais? René, né? Aquele. É René? Um cara aí falou que a Bíblia precisa ser contemporaneizada. Você precisa reescrever a Bíblia. Quem ele é?
o quinto elemento de visão? Ou é um enviado do quinto dos infernos? O que que eu fico pensando, irmão? Tem uma das coisas que, assim, muita gente me fala a respeito, por exemplo, eh, da série, né, do The Chosen. The Chosen. Pastor, o que que você acha da série? Eu não acho. Você não gosta, pastor? Eu particularmente eu tenho algumas opiniões a respeito. Para mim a série The Chosen ela tem tanto valor quanto a novela da Record. Nossa, pastor, você chutou o pau da barraca, é isso mesmo? Por quê, pastor? Mas não, vamos lá, vamos ser sinceros. Quem aqui já assistiu The Chosen? Quem gosta de The Chosen? Qual é o ponto do The Chosen, né? Aí eu vou falar para vocês. Por exemplo, nós tivemos um caso, um certo dia, no escritório, quando tinha escritório ainda, e que o pessoal estava falando sobre The Chosen, né? E uma pessoa estava falando a respeito de José de Arimateia, falando de Nicodemos, e contando como a série tratou Nicodemos e o tal de José de Arimateia. E aí o irmãozinho crente, cheio da glória, não sei de quê, mas tudo bem. Não, pastor, por quê? Não, que não sei o quê. E eu só ouvindo, e o pessoal tudo assim, né? Um monte de gente que não era cristã. Ai, legal, né? Aí eu, uhum. Quando ele terminou de falar, eu tive que cortar um pouquinho do barato dele. Eu falei, então, a Bíblia não fala nada sobre Nicodemos desse jeito. Pelo contrário, a Bíblia aponta Nicodemos de uma outra forma. E eu vou te mostrar qual que é a forma que a Bíblia aponta Nicodemos. Abri a Bíblia ali para ele. Eu falei, e aí? Com o que você fica? "Ah, então, mas é que", eu falei: "É, mas é que, de novo, pra mim, qual é o ponto legal do The Chosen? Aguça para as pessoas uma curiosidade sobre quem é Jesus. O que que meu vizinho fez? Meu vizinho, passando por um perrengue nervoso com a esposa quase morrendo de depressão em casa, e ele não sabia o que fazer. A esposa entrou internada na Unimed, ele atravessou a rua, de frente da Unimed tem lá aquela igreja, mudança de vida. O que que ele fez? Sentou, chorou, conversou com o pastor orou com ele. Ele chegou em casa, o que que ele fez? Veio conversar com a gente, o que que a gente fez? Orou com eles. Passou alguns dias, a esposa estava em casa, o que que eles fizeram? Foram num culto lá na nossa casa. Você lembra, né, Nil? Eles foram para um culto lá em casa. A filha dele, todo o culto que a gente fazia, estava lá com a gente. Lembra, irmão Luiz? Vocês lembram? A filha e o filho estavam lá, todos os cultos que a gente fazia, na salinha das crianças, aprendendo com a Tata, com a Sara, com a Alice, com a Luísa, estava lá na salinha. Aí o que que ele fez? O que que ele falou? Pastor, eu comecei a assistir o quê? O que que o senhor acha? Falei, que bom que você está assistindo, você está gostando? Tô, é bem legal, mas eu tenho uma dificuldade. Eu falei: "Qual que é a sua dificuldade?". Ele mostra um monte de coisa da Bíblia e eu não sei onde é que tá. Aí eu quase que eu falei isso, mas não posso falar, né. Aí eu falei: "Que legal, você não sabe?". "Eu não sei, eu tenho uma Bíblia lá, a gente deixa lá no nível na cabeceira da cama". Eu falei: "Aquela que tá com a amarela aberta até agora lá no salmo". "É, daquela lá". "Como é que eu posso fazer pra ler?". Eu falei: "Eu te ensino". Eu te ensino, vamos lá, como é que você lê a Bíblia, você vai poder pegar assim. Aí comecei a explicar, comecei a conversar com ele, comecei a falar. O que que aconteceu? Ele se converteu? Não. Ele aceitou Jesus? Não. Ele tá na igreja com a gente? Não. Mas o que que ele teve?
Fé. Fé foi habilitada no coração dele. Ele começou a criar, a esposa foi curada, a esposa está bem, graças a Deus, hoje ela está ótima. E o que que eles estão fazendo? Vendo The Chosen e o que que vai acontecer? Uma hora o Espírito Santo, uma hora a semente brota. Amém? Amém? Estão na católica hoje? Estão firmão na católica. Vão para a missa? Vão, tem um compromisso da missa. Estão. Mas, uma hora, a semente vai germinar. Então, qual é o meu ponto com The Chosen? Pastor acha legal The Chosen para um momento de dificuldade, um momento onde alguém que não tem contato com o evangelho precisa ter um contato com o evangelho. E glória a Deus por quem fez o The Chosen hoje aparecer, porque é um momento mais evangelístico. E tudo bem por isso, amém? Mas eu, cristão, conhecedor da palavra de Deus, tendo maturidade, eu não posso olhar para uma novela da Record e falar, cara, isso daqui é uma realidade. Não é. O que que o The Chosen fez? Usou um monte de fábulas para construir um bojo de narração para poder dar vida e conectar personagens. Porque a Bíblia ela não vai contar uma história de fio a pavio de um personagem como uma novela tem que fazer, como um filme tem que fazer. O que que o filme vai ter que fazer? Dar um ar de vida para uma coisa que não existe. Algumas coisas são muito forçadas. É que quando a gente lê a Bíblia, a gente não vai ler tão minuciosamente essas coisas, mas se eu for na mente criativa de uma pessoa, qual era a vida de um pescador da época? O que que ele saía para fazer? Pescar. Passava a noite inteira no barco, quem pesca aqui sabe, passa a noite inteira no barquinho lá, você vai fazer o quê? Tinha. Antes disso, Pedro não conhecia Jesus. Tinha um monte de casco diferente, podia não ser talvez a garrafa que a gente está imaginando, ou que eles talvez contemporizaram ali, mas tem um monte de coisa relacionada. Então o que que eles precisam fazer? Eles precisam criar personagens para criar narrativa. Isso prejudica a leitura do evangelho? Vai prejudicar se eu, cristão, conhecedor da palavra de Deus, assumir aquilo como realidade para minha vida. Deixar de ler a Bíblia. Eu vou deixar de ler a Bíblia para assistir o The Chosen? Ah, irmão, volta pra cama. Vai dormir que você ganha mais. Vai dormir, não dá certo, não dá conta. Aí você vai pra novela da Record, tá a mesma coisa. Tá a mulher lá beijando com o outro, daqui a pouco ela tá lá. Aí você fala, ué, é história. Ah, ela contextualizou. Ué, é a mesma coisa. Então, assim, qual é a história que a gente precisa ler e viver? É o que tá escrito. Amém? A história é bonita? É. O filme é bonito? É. Conta muito? Conta. Pastor, o filme de Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo, é lindo. Mas ele expressa 100% da realidade? Não. Do sofrimento dele, que a gente não consegue mensurar. Não. Porque a gente lê, é dali para pior, irmão. Porque assim, quando a gente lê, e é uma das coisas que assim, a gente já aprendeu isso no passado, eu sou muito fã disso, e eu falo que quando você lê a Bíblia, você precisa se situar dentro da história. Mergulha dentro daquela história como se você estivesse lá dentro. Quando
Fala que Deus levou o profeta para o vale de ossos secos. Eu estou junto com ele, olhando aquele vale. O que está acontecendo? Eu tenho que trazer isso para mim. Quando eu trago essa realidade para mim, eu consigo compreender a Bíblia de uma forma muito melhor. O que esses filmes fazem? Por exemplo, quando o Mel Gibson trouxe clareza ali a respeito do sacrifício, de como foi a tortura, a sessão de tortura, porque o que mais ele mostrou na realidade foi a sessão de tortura de Jesus. O que mais impactou foi isso. Qual foi a mensagem que ele quis trazer? Sofrimento e dor. O que ele quis trazer para a gente? Sofrimento e dor. Um sofrimento sobre-humano para mostrar que ele sofreu por você. Então, cada um vai carregar de um jeito, cada um vai tentar dinamizar de um jeito. O que os apócrifos fizeram? Cada um carregou uma historinha que quis. Mas os evangelhos, 4 evangelhos, carregaram historinhas? Não. Carregaram o quê? A verdade. O fato narrado. Quem era Jesus. O que aconteceu em cada episódio. Amém? Quando eu olho para os 4 evangelhos e eu olho os livros apócrifos, os apócrifos não vão refletir os 4 seres viventes, não vão mostrar as 4 cores, os 4 tecidos, porque eles não trazem nenhuma revelação sobre quem é Jesus Cristo. São somente tentativas humanas de tentar preencher lacunas na história com o quê? Narrativas. Para criar, talvez, uma visão alternativa. Aí, a gente começa a entender o seguinte, que o tetramorfo, né? Vocês vão ver bastante essa palavra, guarda isso, tetramorfo. Tetramorfo, que são os 4 animais, né? O tetramorfo mostra o que pra gente? Que Deus estabeleceu 4 testemunhas oficiais e nada mais. Qualquer outra coisa que venha além disso é procedência do maligno. O número 4 vai mostrar a universalidade da mensagem de Deus. Não há espaço para um 5º evangelho. Evangelho segundo The Chosen. Não existe. É evangelho, os 4 evangelhos. Amém? Não há também uma conjunção clara nos livros apócrifos de que haja unção do Espírito Santo para esses escritos. A Bíblia fala no livro de Hebreus que toda escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada. Os livros apócrifos não são divinamente inspirados, então eu não posso receber deles. Porque se fosse para eu receber algo que não foi inspirado, eu receberia o evangelho de Joseph não sei das quantas, eu receberia o evangelho segundo Allan Kardec, eu receberia o evangelho segundo Buda, Joseph Smith, eu recebi o evangelho segundo aquela moça lá daquela outra igreja do 7º dia. Ellen White. Ellen White escreveu vários livros, ok, mas eu fico com a Bíblia. Amém? Ela é da Adventista do 7º dia. Luciano Subirá escreveu vários livros, o que eu prefiro? A Bíblia. Hernandes Pires escreveu vários livros, o que eu prefiro? A Bíblia. Aquele outro lá, o Billy Graham, tem vários livros, o que eu prefiro? A Bíblia. O pastor lá da Mevan, Luiz Hermínio, escreveu livros, o que eu prefiro? A Bíblia. O que eu faço com os livros então, pastor? Leia. O que preste. O que não presta, você joga fora. E o que você lê desses livros que prestam, você não precisa
simplesmente jogar todos fora, porque muitos deles contam testemunhos oficiais ou clareza do que eles viveram e aprenderam de Deus. Significa que eles substituem a Bíblia? O que eu preciso ler? A Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu pego esse livro, John Bevere, um dos caras renomadíssimos aqui, escritores. Você pega um livro dele e começa a ler o que está escrito e vai para a Bíblia. Você começa a ler e vai para a Bíblia. Está escrito isso na Bíblia? Tá certo que é isso mesmo? Se não, não. Irmãos, alguns anos atrás eu li um livro. Li não. Eu comecei. Tinha um livro chamado assim, Jeová, falso Deus? Uma interrogação. De quem que é este livro? Deixa eu relembrar. Quem é? Associação Bíblica Internacional. Quem é o livro? Editora Códice. Não me fala quem é o dono. Ano de publicação. Editora Códice. Imagina um crente acabado de se converter, cheio de Espírito Santo, doido para ler a Bíblia, e começa a ouvir falar do nome de Jeová, 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 no meio dos pentec, então, Jeová para lá, Jeová para cá. Queria saber de Jeová. Aí eu vi um livro na livraria, Jeová, falso Deus, o que eu fui fazer? Vou ler. Bobinho. Irmãos, eu li um parágrafo e tacava o livro longe. Aí eu falei, não é possível. Eu voltava, pegava o livro, vou ler de novo. Li o segundo parágrafo, tacava de novo. Eu falei, não, eu devo estar com alguma cisma. Pulava um monte de página, ia lá pro meio. Falei, não, eu devo estar com a impressão errada. Abria de novo, começava a ler. Aí eu falei assim, lixo. Peguei e taquei na lata do lixo. Pluft. Falei, eu não vou ler. Eu não vou deixar minha fé ser corrompida e comprometida por causa de uma porcaria. Joga fora. Era uma opinião do autor. Era bíblico? Não. O que eu fiz? Joga fora. Eu tenho um outro livrinho lá em casa que tá quase na mesma linha. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Esse então, irmãos, esse dá assim, nó em pingo d'água. Mas esse eu já tinha muito mais maturidade. Esse eu já sabia que a minha fé não seria contaminada. Aí o que eu faço? Vez ou outra, eu não é possível que as pessoas conseguem acreditar nisso. É real. E muito do que ele fala naquele livro, hoje, é uma realidade que as pessoas estão vivendo, de crença. Por quê? Porque, na verdade, começa a se basear em opiniões pessoais e não no que a palavra está dizendo. Então, a pergunta que o pastor deixa para nós hoje é: quando a gente consegue parar e entender o evangelho de Cristo, a gente entende que quem escreveu a Bíblia, quem escreveu os 4 evangelhos? Foi o Espírito Santo. Quem escreveu os livros? Pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Eu posso tornar aquilo um cânon para minha vida? Não, porque a minha regra de fé é a palavra de Deus. Amém? Grande autor Hernandes Dias diz o seguinte: o cânon não é um produto humano, mas um reconhecimento daquilo que já nasceu inspirado.
O Espírito guiou a igreja a discernir quais eram os livros que refletiam a verdade de Cristo. Luciano Subirá ainda diz que o que é paralelo pode até parecer bonito, mas só aquilo que é a verdadeira palavra de Deus é aquilo que vai gerar vida e transformação. Já dizia Jesus: e conhecereis, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você não fica amarrado na religiosidade. Quando você conhece a verdade, você não fica amarrado em sofismas humanos. Quando você conhece a verdade, você aprende a questionar. Quando você conhece a verdade, você sabe discernir. Uma das coisas que a gente tem falado muito, né, Pastor Valber, é a respeito de discernimento. Como que a gente consegue ter discernimento? Quando você está sensível ao Espírito Santo. Só isso? Uma coisa muito legal. Chega um americano aqui, ele vai comprar e pagar alguma coisa, chega na lojinha, a menina pega o canetão lá, ele dá uma nota de R$ 100, a menina pega o canetão e o que que ela faz com o canetão? Olha na luz, passa o dedinho, para tentar identificar se a nota é? Se a nota é? Não é se ela é verdadeira. O objetivo delas é identificar se a nota é falsa. Olha qual é o contorcionismo que existe no meio da história. Tudo que eles fazem é para tentar identificar aquilo que é falso. Sabe o que que o americano faz? Ele não faz isso. Ele pega a nota de dólar, ele olha para ela, e ele fala: essa é verdadeira. Ele não fica procurando falso, porque ele sabe o que que é verdadeiro. Como que a gente cria discernimento? Como que o discernimento começa a brotar dentro da gente? O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então é guiado pelo Espírito Santo? É sensível ao Espírito Santo? Mas como? Conhecendo a verdade. Quando eu me ponho a conhecer a verdade da palavra, eu não vou deixar a mentira dominar. Foi exatamente o que eu fiz com o livro. Eu descarto. Eu vou querer a mentira? Não, porque eu conheço a verdade. Amém? E quanto mais você busca a verdade, quanto mais você vai atrás da verdade, mais aquilo na sua vida tem sentido. Quanto mais você está em cima da verdade, mais você sabe o que Deus está fazendo com você. Quanto mais você busca a verdade, Cristo é revelado para você. Amém? Aí, vamos para a aplicação? Pastor, isso foi só a introdução. Na próxima aula a gente começa a entrar em cada um dos livros. E nós vamos entender a delícia que é estudar os 4 livros. E o que Deus tem para nos revelar através de cada um deles. Amém? Qual que é a aplicação disso? Né? Qual que é a aplicação que a gente tira disso? Que Cristo foi revelado nos 4 evangelhos. É o mesmo que foi revelado aonde? No tabernáculo, que é mesmo que foi revelado nos 4 animais, ou seja, mostra no tabernáculo a beleza oculta, a glória interior, o sangue que foi derramado, a habitação divina que estava no meio do povo. E quando a gente olha também o tabernáculo, a gente percebe camadas e cores, aonde a nossa vida reflete o quê? A dimensão em cada uma das cores de Cristo. A sua santidade, a sua vida, o seu serviço, o seu sacrifício e toda a sua espiritualidade. Assim como também o evangelho vai aos 4 cantos da terra, a igreja também precisa anunciar Cristo de uma forma completa. Por quê?
Porque eu preciso da palavra, eu preciso do poder, eu preciso do serviço e eu preciso do amor. Mas tem muita igreja hoje que é só a igrejinha do amor. Amor, I love you. Amor, I love you. É, tá assim, filho. É desse jeito. Não precisa olhar pra mim que você é cara. É a igreja do Davi, né? Ai, você é lindo. Tem igreja que é só serviço. Tem um monte de gente estafada, morrendo, caindo duro, porque a pessoa tá lá em 7 cultos por 7 cultos na semana, trabalha de manhã, de tarde, de noite, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, e não tem tempo para mais nada na vida, só tem tempo. Amém, Jesus. Calma, repreenda, pode pôr a mão. Um diácono para pôr a mão aí que isso cai. Pai amado. Shhh. Tem um olhinho para ungir aqui. Você quer um olhinho? Quer um olhinho para ungir por cura? Tem um obreiro aqui. Não passou para ninguém não, né? Passou. Não passou para ninguém não, né? Tem igreja que é só serviço, só trabalha, arranca o couro do obreiro. O obreiro só trabalha, mas não tem tempo de sentar para aprender, para ouvir, para entender. Adianta o quê? Tem igreja que é só o poder. Poder de manhã, poder de tarde, poder de noite. É anjo voando, é tudo. É irmão subindo pelos tetos. A pessoa chega, tem gente rodopiando até mais do que o peão da casa própria. Hã? Roda mais do que o baú. É só poder, só poder. O que mais? Eu fui falar isso, a irmã quase me bateu, né, pastor? Nossa, quase morri. Quase. Ainda bem que aqui ninguém vai me bater. Aleluia. Tem igreja que é só palavra, só palavra, só palavra, só palavra, só palavra, só palavra. Não tem nada. Só leitura. Só liturgia, só estudo. E quem já passou pelo VP lembra no VP que a igreja é composta por 5 ministérios que eles têm que andar equilibrados. Por que que é importante, né, a gente entender isso? A Bíblia mostra pra gente que assim como cada evangelho mostra um aspecto específico de Cristo, cada crente também tem um dom único, mas que todos juntos formam um só corpo. Pastor, por que é tão importante eu aprender então os 4 evangelhos? Hã? Para saber o meu lugar no quadradinho? Também. Oi? Porque eles se complementam? Também. Para refletir os 4 na nossa vida. Que mais? Para poder ter base? Também. Para que mais? Tô acabando. Vamos lá. É a conclusão. Estamos aplicando. Conhecer todas as dimensões de Cristo, principalmente. Porque quando eu aprendo a respeito dos 4 evangelhos, eu aprendo que Jesus Cristo, ele não é só o rei que me dá. Porque tem gente que quer só viver o evangelho do rei que dá. Tem gente que quer só viver o evangelho da pedição. Tem gente que quer viver só o evangelho do reteté. Tem gente que quer só viver o evangelho do anjo voando. Tem gente que quer viver só o evangelho do eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Quando na realidade, a Bíblia mostra que Jesus trouxe os 4 evangelhos para ser algo completo. A nossa vida cristã, ela precisa ser uma vida completa. Aí eu vou fazer um pequeno gancho. Quantos batismos a gente tinha? Que nós aprendemos? E os 4 são complementares. O que a gente aprende com o número 4? Deus quer que a gente viva uma vida completa. Para de viver para Deus pela metade. Para de fazer as coisas para Deus pela metade.
tem que ser completo. Por que eu preciso dos 4 evangelhos, pastor? Para conhecer Cristo completamente, para que eu possa refletir o caráter de Cristo completamente na minha vida, para que eu possa entender exatamente o que Cristo era, o que Cristo fez e fazer a minha vida viver exatamente da mesma forma. Amém? Por que eu preciso dos 4 evangelhos, pastor? Para ter base? Sim. Para conhecer a verdade e começar a refutar toda e qualquer mentira do diabo. Por que eu preciso dos 4 evangelhos? Para compreender a beleza daquilo que era uma sombra lá atrás do tabernáculo, hoje é uma realidade. Quem é o tabernáculo hoje, amados? Eu sou tabernáculo, eu sou templo, amém? Eu sou casa, amém? E quem é o altar? Cristo. E quem está sobre o altar? O sacrifício. E sacrifício sou eu. Amém? Os 4 evangelhos se complementam. Os 4 evangelhos se fecham. Os 4 evangelhos refletem a Jesus. Aí nós vamos começar a aprender o evangelho de Mateus. Aí nós vamos começar a aprender o que Deus quis mostrar. Por que Mateus escreveu o evangelho? Para quem que ele escreveu? Qual foi o objetivo? Quem era o público que precisava entender a respeito do evangelho de Mateus? E aí nós vamos ver novamente todas as sombras que apontavam lá atrás se cumprindo aonde? No evangelho, em Cristo. Amém? Fica de pé. Bora orar. A igreja tem o dever de anunciar Jesus Cristo de uma forma completa. Não dá para anunciar Jesus meia boca. Não dá para anunciar um Jesus de qualquer jeito. O que existe de abusos religiosos por aí, o que existe de misticismos religiosos por aí, o que existe de falsificações por aí, são todas porque as pessoas não querem pregar o evangelho de uma forma pura e de uma forma completa. Querem pregar um evangelho de qualquer jeito. O que Deus está trazendo para a gente nesse tempo, irmãos, é precioso. É extremamente precioso. Valorize cada minuto aprendendo da palavra de Deus. Pegue o evangelho, leia o evangelho. Sugestão do pastor, pega essa semana, põe num áudio do celular e deixa ele falando. Pega lá a leitura da Bíblia, tem um botãozinho lá para ouvir o áudio. Põe o livro de Mateus e ouve o livro de Mateus. Começa a ouvir o livro de Mateus, começa a perceber o que Deus está falando a respeito de Mateus. A gente vai entender um monte de coisa no livro de Mateus. Um monte, não vou falar não, deixa pra lá. Não vou avançar, deixa quieto. A gente vai ver um monte de coisa relacionada no livro de Mateus. A gente vai ver muita coisa do que Deus tem para nossas vidas no dia de hoje. Vocês vão ver símbolos que se concretizaram, que foram cumpridos. Não dá pra gente viver meia boca, não dá pra gente viver de qualquer jeito. E aí, uma das coisas sumárias, e que aqui está muito claro, cada crente tem um dom. 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 O pastor vai repetir isso mais quantas vezes? Mais 3. Cada crente tem um dom. Cada crente tem um. Cada crente tem um. E o que eu preciso fazer? Exercitar o meu.
Amém? O pastor não pode ser Mateus, Marcos, Lucas e João sozinho. Amém? Eu devo refletir? Devo. Mas Deus deu para cada um de nós uma condição e um dom. Amém? O pastor está falando isso faz dias, faz tempo, o Espírito Santo tem falado faz tempo. É hora de começar a exercer o dom que está sobre a sua vida. Pastor, mas qual é o dom? Irmão, não é só dom natural, é dom espiritual também. Amém? É dom espiritual, mas também é dom natural. Amém? Pega o seu dom natural e começa a executar. Pega o seu dom espiritual e começa a executar. Para de dar desculpa e para de viver de uma forma incompleta. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, se em algum momento da nossa vida nós vivemos um evangelho capenga. Se em algum momento da vida nós vivemos um evangelho de qualquer jeito, Pai. Se em algum momento da nossa vida nós não te conhecemos na sua totalidade e não conhecemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e nem sequer, ó Deus, atentamos para a Tua voz, Espírito Santo, ó Deus, quando o Senhor nos falava que ainda havia falta em nós, porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor nos mostra, Espírito Santo. E muitas vezes nós somos rebeldes em entender que nós precisamos viver uma revelação completa. Pai, nos perdoa quando muitas vezes nós caímos em fábulas, quando muitas vezes nós acreditamos em história da carochinha, quando muitas vezes nós nos apegamos só na palavra de homens e não na Tua palavra. Senhor, nos perdoa quando muitas vezes, Senhor, nós recusamos a receber a palavra rema, que nos liberta, que nos transforma, que nos salva, que nos cura, Pai. Ó Deus amado, para receber, ó Deus, a voz de homens, ó Pai. Ó Deus, talvez muitas vezes usados pelo Espírito Santo, sim, mas muitas vezes deixamos de ouvir só a Tua palavra, Pai, para ouvir a voz humana e colocamos ela como superior à Tua palavra. Pai, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra não muda. O Senhor diz: passarão os céus e terras, e a minha palavra não passará. É a Tua palavra quem não passa, Senhor, não é a minha. A minha pode se perder, ó Deus, se esse microfone desligar. Essa palavra pode se perder, Senhor, se eu ficar sem a voz, mas a Tua palavra, Pai, ela ecoa desde o início do mundo, Senhor, e vai ecoar até a eternidade, Pai. Ó Deus, nos fundamenta, Senhor, na Tua palavra, nos fundamenta, Senhor, em um alicerce firme, Pai, que é a Tua palavra, nos fundamenta, Senhor amado, ó Deus, na Tua rocha, ó Deus, em nome de Jesus, que é Cristo, Pai. Ó Deus, não nos fundamentamos, ó Pai, em conceitos humanos, não nos fundamentamos, Senhor, em fábulas, em ideologias humanas, não. Ó Deus, nós nos fundamentamos em Ti, Jesus. Nos perdoa, Pai, quando erramos, ó Pai, ó Deus, em não reconhecer a Tua voz, em reconhecer a Tua palavra. Perdoa o nosso coração, Pai, perdoa a nossa mente, Pai, quando muitas vezes nós lemos a Tua palavra, ó Pai, sem a devida atenção. Espírito Santo, quando lemos a Tua palavra, Senhor, sem o devido cuidado, Pai, nos perdoa, Pai, e nos dá, Espírito Santo, a revelação da Tua palavra a cada versículo que nós dermos. Mostra Jesus em cada versículo que nós lemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mostra, Senhor Jesus, em cada pedacinho, Pai, em cada minuto, em cada vogal, em cada letra, em cada vírgula, em cada ponto, Pai. Quando o Senhor diz acabou, em cada vírgula, quando o Senhor diz continua, em cada trecho novo, cada parágrafo dizendo há uma nova fase, em cada página que se vira dizendo há uma nova história do outro lado. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a Tua palavra, entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você não mais vai ler, não vai mais ler a Bíblia da mesma forma, irmão. Amém? Você não vai mais ler a Bíblia da mesma forma. Você vai viver a Bíblia.
Amém? Você vai viver a Bíblia, vai viver a palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos para o livro de Mateus. Permitindo o Senhor, nos dando graça, a gente faz Mateus e se der a gente já começa Marcos. Permitindo o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor te leve em paz, guardado, protegido e abençoado em nome de Jesus. Amém. Vai na paz. Deus abençoe, queridos.